da palavra de Deus nessa noite. Queria que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Que noite maravilhosa, hein? Presença do Senhor Jesus, né? O Senhor foi adorado aqui através das canções. Sei que você já pôde tocar no Espírito Santo, já pôde tocar no Senhor, né, com a sua adoração. Mas agora eu queria que você voltasse os seus pensamentos para o que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra, né? Que você faça a sua oração perguntando ao Espírito Santo: Deus, o que essa palavra tem a ver comigo? Como eu posso aplicar isso no meu dia a dia, né? O que eu posso extrair do que o Senhor está ensinando nessa noite? Então, eu queria que você, ao ouvir essa mensagem, ao ler esse texto, você abrisse o seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Amém? Lucas capítulo 15 diz assim, versículo 11: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Estou lendo aqui na King James. É isso mesmo aí de vocês. Isso. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar-lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, coloque um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, entrementes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou, o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta e são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém o filho replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter obedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora todos os bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão, e regozijamo-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Feche os seus olhos aí no seu lugar.
Queria que toda a igreja fechasse os seus olhos e fizesse uma oração. Deus, fala comigo nessa noite. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para o que o Senhor quer falar a cada um aqui de nós. Ó Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Dá-nos sensibilidade. Tira, ó Deus, tudo aquilo que está impedindo de ouvir o Senhor, tudo aquilo que está tampando os nossos ouvidos, tudo aquilo que está tirando a nossa visão. Nós rejeitamos nessa hora, que seja arrancado, ó Deus, em nome de Jesus, e que seja, ó Deus, abertos os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para ouvir a voz do Pai e para sermos guiados por aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quero falar com você hoje sobre rebelde ou esforçado. Quem é você? Quem é você diante dessa história aqui? Com qual dessas pessoas você se identifica? Ou você se identificou ao longo do caminho, né? Você já encontrou Jesus há tantos anos, você já está na casa do Pai há tantos anos, mas com qual desses dois personagens você já se identificou? Porque eu sei que você já ouviu diferentes tipos de pregações em cima desse texto, mas eu queria que você abrisse mais uma vez o seu coração para algo novo nessa noite. Talvez o Senhor tenha algo novo para derramar sobre você, para virar uma chave no seu relacionamento com Deus. Amém? E eu quero mostrar para você aqui dois tipos de filhos, né? O primeiro é o filho mais novo. Como a gente leu aí, ele chegou diante do pai e falou: Pai, me dá a minha parte na herança, eu quero ir embora. O que estava dentro do coração daquele filho ao dizer isso para o pai? Qual é a mensagem que aquele filho trouxe para o pai naquela hora? A única coisa que vem à minha mente é que ele disse: Pai, para mim você já morreu, eu não quero relacionamento com você, me dá a minha parte que eu vou embora. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos pais, ou com Deus, no nosso relacionamento com Deus. A gente simplesmente diz: ó, eu quero a minha bênção, para depois subir, né? Libera a minha bênção para depois subir. Então a gente vem atrás das bênçãos, a gente vem atrás daquilo que vai fazer a gente ter sucesso. Então o que estava no coração daquela pessoa? Ele disse: Pai, para mim você já morreu. Não me importa nada o que tem a ver com você. Eu vou embora, me dá a minha parte. A herança a gente só recebe depois que os nossos pais morrem. Não é assim? Né? Então, no mundo natural, quando seu pai ou sua mãe falece, né, as leis dos homens falam que vai ser distribuído ali o direito de cada um. Né, os estudantes de direito aí, eles vão saber muito bem, os advogados, né, quem já passou por uma situação parecida, teve que fazer ali o inventário, tirar a parte de cada um. Então cada um vai ter direito, mas só depois que o quê? Depois que morre. Então a mensagem que aquele filho traz para aquele pai é: você já morreu para mim. Eu não quero nada que tenha a ver com esse pai. Eu quero os meus bens e ir embora, viver a minha vida do meu jeito. E está cheio de gente assim no mundo, e até mesmo dentro das igrejas. Né? Pessoas que elas frequentam um ambiente, vamos dizer aqui do nosso ambiente de igreja, né? E está aqui querendo só as bênçãos, está aqui querendo só os dons, né? Está aqui querendo só a parte boa, vamos dizer assim, né? Só a prosperidade, só aquilo que o Evangelho prega de bom. Não quer nada mais que se for fazer sofrer, eu não quero. Então eu não quero, se tem alguma coisa que o pai fala que eu tenho que renunciar, eu não quero. E a Bíblia, gente, eu tenho uma novidade para você, né? Ela está cheia de renúncias, cheio de ordens e mandamentos que vai fazer com que a gente renuncie a algo, mas muitas vezes a gente não quer, a gente quer as bênçãos, e aí a gente corta o relacionamento com Deus, porque a gente só quer a parte boa. E a gente quer viver do nosso próprio jeito. A gente escolhe o que faz sentido para nós ou não de aplicar na nossa vida. E assim foi aquele homem. E a Bíblia diz que veio uma grande crise, e porque ele se levantou contra o pai, né, ele sofreu algumas consequências. Por quê? Por causa da rebeldia. Ele falou: pai, eu não quero nada contigo, então eu vou viver do meu jeito. E, gente, a crise vai vir. Independente ser hoje ou daqui 10 anos, daqui 50 anos, você vai enfrentar um determinado tipo de crise na sua vida. Nós vimos isso semana passada. Né? Qual foi a mensagem de semana passada? Pergunta para a pessoa do seu lado aí.
As estações, né? Então, você talvez hoje está no verãozão, né? Está curtindo a primavera, está colhendo, mas olha, o outono e o inverno vai chegar. E é no outono e no inverno que muitas vezes você vai colher os frutos das suas escolhas. E esse filho, ele escolheu não ter nada a ver com o pai, ele escolheu não ouvir mais um conselho, ele escolheu viver a sua vida do seu próprio jeito. E a gente entende que essas bênçãos que ele buscou, ironicamente, essas bênçãos financiaram a distância para o pai. E talvez você está aqui porque você só quer que Deus abençoe você para você comprar a sua casa. Minha casa, minha vida. E aí a sua vida inteira é por causa dessa casa. E você se esquece de relacionar com Deus. Porque você se entregou por causa da casa. Talvez você se entregou para ter um filho. A bênção que eu quero é um filho. A bênção que eu quero é um casamento. E você vive em prol dessa bênção. Se esquecendo dos conselhos do pai, da presença do pai. Se esquecendo que essa bênção talvez vai te levar para longe do pai. Quantas pessoas nós já vimos que depois que recebeu a bênção ali, né? O que fizeram? Abandonaram o pai. Aí não pode vir mais na igreja porque o filho nasceu e é o bebezinho de ouro, né? É o bezerrinho de ouro. Aí não pode chegar, não pode, tem muita gente, né? Vai ficar todo mundo pegando. Aí o outro, não, o carro, se eu estacionar o carro ali naquela garagem ali, os meninos correndo em volta, e a pessoa nem vem na igreja mais porque o carro que é o precioso para ela. É a bênção. E ele esquece e se afasta do Senhor. Então, muitas vezes, a gente corre atrás de tantas bênçãos, tantos dons, e isso nos afasta do Senhor. E vem a consequência no meio da crise, e uma das consequências é sequidão. Essa sequidão, você vai se sentir seco, vazio por dentro, porque as bênçãos não vão preencher aquilo que o nosso coração precisa e deseja. As bênçãos não vão preencher, você vai se sentir sem sentido. Se sentir sem sentido, né? Você vai ver que está vivendo uma vida desperdiçada. Está desperdiçando o seu tempo. Outra consequência é miséria. Mais cedo ou mais tarde, se você se afastar do pai, você vai entender que você chegou no fundo do poço emocional. Aquele homem estava lá desejando comer comida de porcos, no fundo do poço emocional, sem ninguém para se relacionar, desejando comer a pior comida imunda, que para o povo judeu era considerado imundo. E você, está querendo comer o que de imundície? Você está se alimentando de quê? Então, nós muitas vezes nos afastamos de Deus e chegamos no fundo do poço, seja emocionalmente, porque se prendeu em um namoro que não era para se prender, fora do tempo, fora da hora, com a pessoa errada, se prendeu em um relacionamento fora do tempo, fora da hora, então, se prendeu, né, intelectualmente, no fundo do poço intelectual. Eu estava vendo um dia desse, tinha um rapaz, talvez você conheça, ele faz um personagem, ou fazia, né, chamado Paxtorzão. Quem já viu aí? Fazia um personagem assim na internet, e aí ele lançava algumas, como se fala, alguns vídeos, né, interessantes assim, de momentos da igreja, de um pastor com uma ovelha, fazendo ali uma charge engraçada, né, um negócio engraçado e tal. E aquele rapaz, ele se perdeu em um determinado momento da vida. E aí, esses dias eu vi ele questionando, né, o cristianismo e o comunismo. Ele falando do cristianismo e disso e daquilo outro. Eu falei, rapaz, esse cara se perdeu, ele está no fundo do poço intelectual. Ele achando que ele é o melhorzão de todo mundo, é o melhor porque ele sabe de muitas coisas da ciência, já viveu tantas coisas no mundo de igreja, já teve tantas experiências, mas ele está perdido. E talvez ele ainda não caiu a ficha dele. E a gente muitas vezes está perdido numa miséria emocional, numa miséria intelectual, e a gente não percebe. Talvez você chega no fundo do poço financeiro, aquele rapaz chegou, gastou tudo que tinha, foi cuidar de porcos, pior trabalho, aquele que ninguém queria, teve que cuidar de porcos, no fundo do poço financeiro, no fundo do poço espiritual. Então, uma das consequências, sequidão, outra, miséria, outra, esterilidade. Pessoa que se afasta, que se rebela contra o pai, né, que ele
Ele fala, pai, eu não quero relacionamento contigo. É a esterilidade que vai chegar na vida dele. O que é uma pessoa estéril? Uma pessoa que não gera. Ele não vai gerar nada. Qual foi a última vez, e aí não precisa responder para mim, mas eu quero perguntar para você, qual foi a última vez que alguém se converteu através de você? Quantas pessoas você tem gerado para Deus? Qual foi a última vez que você conseguiu trazer alguém para o encontro? Qual foi a última vez que você conseguiu trazer alguém para a sua célula? Talvez você está estéril e você não está percebendo. Já estamos no final do ano de 2025 e você não gerou ninguém até hoje. Ninguém aceitou um convite. Por que isso está acontecendo? Talvez você está estéril. Porque talvez você não reconheceu a pobreza que está no seu coração, no meu coração. Então a gente precisa cair em si, como aquele rapaz fez, né? Vou cair em mim e perceber o que está errado comigo. O que está errado comigo que está me afastando do Senhor e eu não estou conseguindo frutificar. Só sai desse lugar quem reconhece a pobreza do seu coração. Assim como aquele homem se levantou e falou, olha, lá na casa do meu pai as coisas são diferentes. Você e eu, nós precisamos perceber o que pode ser diferente quando a gente estiver perto do Pai. Quando a gente estiver na casa do Pai. A consciência da pobreza do coração do filho é que o impeliu a voltar para os braços do Pai. O que você precisa perceber que está te encaminhando para essa pobreza? Ou você já está nesse fundo do poço e você precisa cair em si e falar, o que está me afastando da casa do Pai? Então esse é o primeiro filho, né? E ele, você leu aí, né? Ele voltou para a casa do pai e o pai estava de braços abertos e o recebeu ali. Agora vamos rapidamente ao segundo filho, o filho mais velho. Um filho que serviu ao pai com zelo por muitos e muitos anos. Então talvez esse seja você. Você nasceu num lar evangélico. Você está na igreja há tantos anos. Você serve na mídia, você serve no Kids, né? Você serve aí no Ministério de Louvor, nas danças, na célula. Você faz tudo com muito zelo. Você trabalha no retiro. Amém ou não? Você faz tudo. Você vende ação entre amigos para ajudar a levantar recursos. Vende feijão tropeiro. Você está sempre envolvido, né? Você oferta na construção, você é líder de célula, você está envolvido em todas as programações da igreja, você está sempre envolvido. Mas esquece da presença do Pai. E aquele filho, ele tinha uma sensação que muitas vezes isso vem no seu coração. Estou trabalhando, mas o meu pai não está me dando nada, nem um cabritinho. Vou fazer um churrasco com os meus amigos. Não faz nada, né? Esse filho, olha o que aconteceu com ele. Ele fala, pai, eu nunca transgredi uma lei sequer, um mandamento seu. Né? Nunca fiz nada de errado, né? Nunca pagou uma multa, nem multa de trânsito eu não paguei. Né? Nunca falei nada, a pessoa passa buzinando do meu lado, nervosa comigo, eu dou a paz do Senhor. Né? Atribulado. Né? Então você é aquele cara assim, espetacular, você nunca transgrediu uma lei sequer. Você paga tudo em dia, nunca teve seu nome no SPC, você nunca teve problema financeiro, né? Amém? Estou achando que vocês estão querendo pagar, né? Mas você talvez é essa pessoa que nunca teve seu nome inscrito no SPC, você nunca se embriagou, você nunca fumou, nunca bebeu, nunca traiu, nunca roubou, nunca quebrou nenhuma lei. Mas da mesma maneira que aquele outro menino, que aquele outro filho, você não tem a presença do Pai. Então nós precisamos perceber o que está dentro do nosso coração. Porque esse filho também, ele revela algo que estava dentro do coração dele. Ele também tinha uma pobreza dentro do coração dele. A pobreza era, ele achava que ele era escravo. E não achava que ele era filho. Aí ele vira para o pai, e o pai fala assim, eu nunca pude fazer nada, né? Nunca pude fazer um churrasquinho com os meus amigos, e o pai fala assim, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Aí, provavelmente, ele falou assim, aí eu viajando, né?
na minha maionese. Fala, então vou pegar um cabritinho ali agora, vou fazer um churrasquinho com a galera. Mas qual que era a mensagem do pai para aquele filho? Fala, meu filho, você pode utilizar a qualquer hora. Mas o mais importante nem é o tudo que eu tenho. O mais importante é que você está perto de mim. O mais importante é a minha presença. E você está querendo é usar as coisas, você está querendo as bênçãos, você está querendo os dons, você está querendo é fluir nas coisas aqui. Você está querendo é o carro novo, é a casa nova, você está querendo é gastar. Você só não teve coragem de sair e pegar tudo, né? Mas o mesmo coração que estava num, estava no outro. Só que um trabalhava igual um escravo. Não, se eu andar direitinho, se eu andar fazendo tudo que o meu pai fala, né, ele vai me dar. E muitas vezes a gente está assim. A gente dá o dízimo, não, porque a palavra de Deus diz que se eu der, vai acontecer. A motivação está errada. Porque você está dando porque você quer a bênção. Mas se eu der e falar, Deus, é porque eu confio em Ti. É a diferença. É a diferença do coração que o pai está ensinando para aqueles dois filhos. Então, esse filho também era pobre de coração, mas ele não sabia. O problema está no coração do filho que não conhece o coração do pai. Os dois filhos eram pobres, um em sua rebeldia e o outro em sua escravidão. E os dois não sabiam dar valor à presença do pai. Com qual dessas pessoas talvez você se identifica hoje? Mas eu quero chamar a sua atenção para o coração do pai. O pai, ele sente a dor do coração dos diferentes tipos de filhos. Para um, o pai sai correndo e abraça, e beija. Estava todo sujo, tinha acabado de sair de lá do... Como é que é o nome do lugar onde ficam os porcos? Chiqueiro, fugiu aqui. Tinha acabado de sair do chiqueiro e vir para casa, o pai não quis nem saber, abraçou ele do jeito que estava. E beijou. E aí, falou com os servos dele, tragam roupas novas, tragam uma sandália, tragam um anel, ele é meu filho. Então, o pai faz isso com esse com esse filho que abandonou a presença dele, em rebeldia, né? Um rebelde declarado. Porque tem muitos rebeldes que não são declarados. Tem uns rebeldes que ouvem tudo que a gente fala. Filho, faz assim. Ó, o meu conselho é esse. Aí o filho faz assim. Vai lá e faz tudo ao contrário. Tem uns rebeldes que é declarado, mas tem uns que é na moita, né? Que é no oculto. Então talvez a gente tenha sido um desses rebeldes. Mas o Senhor está de braços abertos, pronto para correr até você, te beijar e falar, ó, tem roupas novas para você. Tem vestes novas para você. Eu vou fazer uma aliança de novo com você, porque você é meu filho. Então o pai, ele fala isso com o filho. Mas ele vira para o outro filho e fala também, olha, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Então o coração do pai não muda, independente do filho. Talvez a gente, humanos, né? Talvez pais aí que têm muitos filhos, têm uns filhos preferidos, os filhos queridinhos, né? Tem preferência para um e para outro, mas o Senhor Deus não. O coração dele é o mesmo. Por que isso acontece? Porque o coração de Deus, gente, não está preso nas coisas, no dinheiro, no carro, nas casas, nas joias. Isso não mexe com o coração de Deus. Por isso que o pai foi lá e pegou, meu filho, você quer dinheiro? Toma dinheiro. Pode ir. Aí para o outro filho, o pai fala assim, meu filho, o trabalho excessivo não mexe comigo. Os dons que você quer, essas bênçãos aí, não mexe comigo. Você pode trabalhar à vontade, né? Você pode fazer, mas se não tiver paixão, se não desfrutar da minha presença, isso não vai mexer comigo. E aí a gente fica na correria, né, na igreja. Ah, eu vou tocar no louvor, eu vou fazer parte da mídia, e no mesmo culto eu quero dançar também, e se precisar de mim eu vou lá aumentar o volume do som. Então a gente está envolvido em tantas coisas, e aí eu vou receber o pessoal lá na porta, a gente quer fazer tudo, achando que Deus está olhando para essa correria doida, achando que Deus está se importando somente com isso. Porque se eu fizer isso, eu vou chamar a atenção do meu pai. Agora, por que a gente faz assim? Por que muitas vezes a gente age dessa maneira?
Isso acontece porque a nossa referência de relacionamento com Deus está na referência que nós temos com o Pai da terra. Como que foi o seu relacionamento com o seu pai aqui na terra? Você precisou se esforçar muito para ganhar o amor do seu pai? Você precisou fazer tudo certinho para que o seu pai olhasse para você, se você não estudar, se você não tirar 10 todo ano, no final do ano não tem nem presente de Natal. Não tem nem presente. E a gente é assim. Então tem que me esforçar, tem que andar na linha, não pode ter um errinho, e aí a gente transfere isso para o relacionamento com Deus. Ou então, a gente é como aquele outro filho rebelde, né? Aquele filho que nunca teve a presença do pai, talvez. Que nem conhece o pai. Que a mãe foi mãe solteira. E a mãe teve que dar conta de tudo dentro de casa. E aí você, não quero nem saber do meu pai. Quando ele chegar aqui, eu vou matar ele. E isso transfere essa forma de relacionar com o pai da terra com o pai do céu. E a gente não desfruta, a gente até se converte, está na igreja há tantos anos, mas você não consegue. A coisa está acontecendo aqui, a presença de Deus vem de uma forma gloriosa e você não consegue sentir o amor de Deus nesse lugar. E você não está sentindo nada. Por que que eu falo disso? Porque a gente traz essa maneira distorcida de relacionamento, né, do mundo terreno, dos relacionamentos terrenos que a gente vivenciou, com a forma de vivenciar e relacionar com Deus. A minha forma de relacionar com Deus era essa, de agradar a Deus em tudo. Eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então eu tocava no louvor, eu dava aula para os adolescentes, eu estava sempre envolvido, e aí não adiantava nada. Quando eu fui lá era Jardim Alice, né, congregação do Jardim Alice, a Camila, a gente estava namorando, a Camila estava frequentando lá, e aí a gente namorava ainda, e eu chegava lá, e aquele mover sobrenatural, e eu colocava as mãos dentro do bolso e falava, está tudo endemoniado. Isso é demônio. Por quê? Porque para mim eu não conseguia perceber a presença de Deus. Aquilo não agradava a Deus. Porque a minha referência com o pai era essa, de estar sempre agradando, estar sempre fazendo o que mandava, né? Foi o que eu vivi com os meus pais. E aí eu fui percebendo algumas palavras que os meus pais falaram comigo, que eu carreguei no meu coração, né? Então, de ser aquele filho obediente, aquilo e tal, mas eu não conseguia ouvir o Senhor. Eu não conseguia ter percepção da presença de Deus. E talvez você está assim aqui hoje. Talvez a primeira vez que você sentiu a presença de Deus foi lá no encontro, semana passada, onde realmente você fez um concerto lá, decidiu liberar perdão para os seus pais. Então, eu só consegui ter uma transformação de relacionamento com Deus, quando eu entendi isso, que eu estava transferindo a forma que eu relacionava com os meus pais, para a forma que eu me relacionava com Deus. Eu só entendi isso, quando eu vim caminhar nessa igreja. E aí lá no encontro, teve um ato profético lá, e eu liberei perdão para os meus pais, umas palavras que eu tinha recebido no meu coração. E de lá para cá, a minha vida, meu relacionamento com Deus é outro, totalmente diferente. E aí, qual dessas formas de se relacionar você tem se identificado? Olha só, talvez o seu pai te abandonou, você não consegue confiar em Deus como um pai. Porque a referência de pai da terra te abandonou, então o seu pai do céu também te abandona nas horas que você precisa. Aí você carrega isso sem perceber. Seu pai talvez foi violento, você nasceu num lar e viveu num lar, né, violento, onde o pai chegava, batia em todo mundo, batia na sua mãe, batia nos seus irmãos, e você conviveu um tempo da sua infância, você conviveu a sua vida lá nesse ambiente, e a imagem que você tem de Deus é de um Deus que está com o cetro na mão, pronto para dar o castigo em todo mundo. É esse Deus que eu vejo, é esse Deus que eu carrego na minha visão, porque você precisa receber cura no seu relacionamento com Deus. Seu pai foi indiferente, aquele cara que estava até em casa, mas tanto fez, tanto faz. Não fede nem cheira. Né? Então aí você vem para a igreja e tanto fez, tanto faz. Ah, o louvor foi legal.
palavra mais ou menos. Talvez eu volte semana que vem. Talvez eu pratico isso, talvez não. Onde der, onde não der, então, tanto faz, tanto fez. E você vai se relacionando com Deus dessa maneira. Sem perceber, porque seu relacionamento com seus pais foram de uma maneira e você transferiu para um relacionamento com Deus. Seu pai não te protegeu e você talvez sofreu abusos, abuso físico, abuso emocional, e você não consegue ver que Deus está te protegendo. Você não consegue ver que Deus está segurando na sua mão. Você não consegue perceber isso, por causa das suas experiências de vida no mundo natural. E aí no mundo espiritual, completamente desligado. E é assim que acontece. Só que Deus quer restaurar isso no seu coração hoje, amém? Amém, gente? Olha, nem todos nós aqui somos pais, mas todos nós somos o quê? Filhos. E eu quero que você olhe para a sua vida. O que está distorcido dentro do seu relacionamento com Deus? O que você está carregando da forma que você se relacionou com seus pais, que você está se relacionando hoje, te atrapalhando, distorcendo o seu relacionamento com Deus? Será que você precisa liberar perdão para o seu pai? Será que você precisa pedir perdão aos seus pais? Então, para uma mudança completa, precisa acontecer algo hoje. Precisa haver uma conversão que está escrito lá em Malaquias 4, versículo 6. O que diz em Malaquias 4, versículo 6? Ele fala assim: ele então converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. E, do contrário, eu virei e castigarei a terra. Então, olha só, Deus quer restaurar relacionamentos nessa noite. E a Bíblia diz que o que ligares aqui na terra será ligado nos céus. Então, nós vamos fazer algo nessa noite, e eu quero que você entenda o que vai acontecer aqui. O último versículo do Velho Testamento ele aponta para um novo modelo de relacionamento. Mas para que esse novo modelo de relacionamento aconteça, nós precisamos que haja essa conversão de corações. Porque no Velho Testamento, as pessoas enxergavam a Deus apenas como aquele ser supremo, né, que está lá no céu. E pronto. E você tem que seguir todas aquelas leis, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e pronto. Você vai estar purificado, você pode entrar na presença. Aí, o último versículo, ele aponta para um novo modelo, onde Jesus vem e fala assim: olha, eu vim para vocês apresentar o meu Pai. Jesus fala isso diversas vezes, e ele fala assim: ó, eu faço o que o meu Pai faz, eu falo o que o meu Pai fala, eu oro o que o meu Pai ora. Eu quero mostrar para você como o meu Pai faria dessa maneira, né, nessa situação. E Jesus vai apresentando esse novo modelo, mas o que precisa acontecer para que você entre nesse novo modelo? Que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. Mas isso é aqui no mundo natural primeiro, para que depois no mundo espiritual a coisa aconteça. Porque primeiro a gente liga na terra para depois ser ligado nos céus. Por isso que a gente vai lá e ora: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Mas chega na hora de falar do perdão, ensina-nos a perdoar, assim como nós perdoamos. Então tem uma condição para você viver algo com Deus. Você precisa aprender aqui na terra primeiro. Precisa ligar na terra primeiro. E aí eu quero chamar a atenção de você, pai. Pai, você, no que você influenciou o seu filho a se perder? Talvez você é um homem violento dentro de casa. Ou foi, né? Mas talvez você nunca pediu perdão ao seu filho por ser violento contra ele. Precisa haver uma conversão de coração. Então, a Bíblia começa pelo pai, ela não começa pelo filho. Não é o filho que tem que pedir perdão primeiro, é o pai. Converter o coração dos pais aos filhos. É por isso que eu chamo a atenção de você, pai. Pai. E não é nem a mãe não, tá? Mas a mãe, se ela quiser, ela pode observar também. Por que o pai? Porque é a figura de paternidade, que ensina a forma de se relacionar com Deus.
Seu filho olha para você, ele vê Deus em você? Seu filho olha para você, ele consegue ver o carinho, o amor, a proteção, o sustento? Ou ele só enxerga um pai que bate, que cobra, que disciplina? Então, pai, o seu coração tem que se converter ao coração do seu filho, que talvez você já perdeu o coração do seu filho há muito tempo. Talvez o seu filho já falou assim como aquele filho mais novo: pai, para mim você já morreu. E nessa noite eu quero convidar você a refletir sobre as suas ações. Será que o seu filho se afastou de você e até mesmo de Deus por causa de você? Então, pais, nós somos responsáveis para apresentar aos nossos filhos quem é Deus. Quem é Deus? Você abraça os seus filhos? Você beija os seus filhos? Aquele pai deixou tudo, né? Pensa num homem rico, gente. O cara deve estar cheio de um terno bonito, né? Cheio de ouro e tal, saindo correndo no meio do campo para abraçar um cara fedorento, sujo. É filho dele. Por que ele fez isso? Porque é filho dele. O coração daquele pai é diferente. O coração do pai, ele é diferente. Então, pai, converta o seu coração ao coração dos seus filhos. E agora nós todos, né? Todos nós somos filhos. Aí não fica ninguém de fora. Que tipo de filho você tem sido? Um filho rebelde ou um filho esforçado? Muitas vezes, gente, a gente até mesmo depois de crente, né? A gente começa ali a sentir a presença de Deus, a gente já começou a caminhar com Deus legal, começou a ter uma experiência com Deus, mas a gente no meio do caminho se perdeu e se tornou uma pessoa esforçada, que no meio do caminho distorceu de novo a imagem de Deus. Talvez você tenha sido essa pessoa. Hoje você não se encontrou como um filho rebelde, mas você se encontra como uma pessoa completamente esforçada, que quer agradar a Deus da sua maneira, que você acha que é pelo muito fazer. Olha, não é. Mas o coração do pai olha para nós e fala, independente de qual filho você é, ele diz, meu filho. É a presença que você deve valorizar. Ele olha para o filho que está todo sujo, rebelde, né? Ele vira e fala, traz uma capa, traz uma roupa nova, traz sandálias, traz um anel, porque esse é meu filho. Ele estava morto, mas ele reviveu e ele agora está no meio da minha casa. Então ele vai ser servido, nós vamos celebrar. Então o coração daquele pai não muda, independente do filho. Ele vira para o filho que está ali servindo de uma maneira tão honrosa, né? Zelosa, mas ele fala, filho, o que eu tenho é seu, mas olha só, eu tenho algo mais. Eu tenho a presença. Senta aqui do meu lado, vem ouvir meu conselho. Quantas vezes você parou para ouvir meu conselho? Você quer trocar de carro, você não pergunta para mim. Você quer comprar uma casa, você não me pergunta. Você quer namorar com alguém, você não me pergunta. Você só quer trabalhar para mim. Você só quer trabalhar. Está envolvido em tudo, mas não para ouvir meu conselho. Não para sentar, colocar uma canção e simplesmente ouvir e me adorar. Acha que 30 minutos de louvor é muito. Nossa, esse povo vai cantar. Porque você não tem prazer na presença. E o Pai está chamando a gente para esse relacionamento. Deus te chama hoje para restaurar um relacionamento com o Pai na terra. E o seu relacionamento com o Pai Celeste será restaurado. Qual é você nesse lugar? Quem é você? Quem é você? Quero chamar aqui a Camila, a pastora Camila. Ela vai compartilhar algo aqui para você. Algo que o Senhor tem feito na vida dela. Eu falei de mim, né, que tenho sido esse filho, fui por muito tempo esse filho esforçado, né? Mas a Camila vai compartilhar algo. Pegou a amarelinha. Vai compartilhar algo aqui. Essa mulher bonita e maravilhosa, gente, olha. Eu posso dizer que ela é a minha esposa e a mãe das minhas filhas. Graça e paz, irmãos. Então, eu sou uma filha que foi rejeitada pelo pai. Meus pais não casaram, eles namoravam e a minha mãe engravidou. E o meu pai não assumiu a paternidade, não assumiu essa criança que sou eu, né? E eu cresci
revoltada com isso, né? Eu cresci com o coração amargurado, rebelde com a figura masculina. Eu não respeitava a figura masculina. O pastor Emerson sofreu muito comigo, porque eu batia muito de frente com o pastor, porque a figura masculina, para mim, eu não respeitava a figura masculina. Por quê? Porque eu fui marcada pela rejeição do pai, que deveria ter me amado, né, que deveria ter cuidado, ainda que não assumisse a minha mãe, mas assumisse a filha. Então eu cresci assim, me converti. E quando eu me converti, eu entendi que eu precisava liberar perdão para o meu pai. E no meu coração e a minha cabeça, eu entendia que eu tinha perdoado meu pai. Até 2010, quando eu fui para o Maranhão fazer uma escola que se chama EIFOL, que o pastor Emerson conseguiu trazer aqui para Valadares. E nessa escola, eu entendi que, na verdade, eu não tinha perdoado meu pai, que eu ainda carregava mágoas, que eu ainda não me relacionava com Deus da maneira certa, porque eu me relacionava com Deus da forma que eu aprendi a me relacionar com meu pai. Então, eu tinha que ser perfeita, eu não podia errar, porque se eu errasse, Deus me rejeitaria. Gente, quem não erra? E quem não peca? A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Eu não tenho aliança com o pecado. O pecado é um acidente na minha vida. Mas todas as vezes que eu pecava, eu olhava para Deus, eu tinha vergonha e eu achava que Deus nunca mais me amaria. Porque é assim que eu aprendi a me relacionar com Deus. E na EIFOL eu entendi que eu precisava liberar perdão para o meu pai e fazer um concerto com meu pai. E lá eu entendi que Deus me ama. Independente se eu faço X ou Y. Independente das minhas ações, Ele me ama. Ele me amou antes mesmo de eu nascer. E aí eu cheguei dessa escola, nós ficamos lá 30 dias, eu, pastor Sanderson e pastora Ivne. E lá eu falei, Senhor, quando eu chegar em Valadares, eu vou fazer um concerto com o meu pai. E eu cheguei aqui e eu procurei o meu pai e eu pedi perdão para o meu pai. Pedi o perdão porque eu precisava converter o meu coração ao meu pai. E aí eu pedi perdão por todas as vezes que eu falei mal dele, que eu critiquei, que eu odiei, todas as vezes que eu matei ele no meu coração, no meu pensamento. Eu pedi perdão por todas as vezes que eu bati de frente com ele. E foi um momento muito lindo. Nós nos abraçamos e ali eu tirei um peso das minhas costas, um fardo. E eu passei a me relacionar com Deus de forma diferente. Um Deus que não é um Deus castigador, um Deus que rejeita, mas um Deus que me ama apesar de. Um Deus que restaura, um Deus que nunca me abandonou, um Deus que nunca me rejeitou, mas um Deus que me amou e me aceitou do jeito que eu sou. E o que aconteceu? O meu relacionamento com meu pai da terra mudou. Meu pai começou a frequentar a minha casa, comer da minha comida, dormir no meu travesseiro e babar. O meu relacionamento com ele foi restaurado. E há 15 dias atrás, antes disso, o nosso relacionamento melhorou muito. Mas desde o nascimento da Laura, 6 meses que a Laura tem 6 meses
que o meu pai me visita toda semana. O meu pai, uma chave mudou nesses 6 meses. Não foi nesses 6 meses, né? Mas de 2010 até agora, isso vem acontecendo. E nesses 6 meses eu estreitei mais o relacionamento com meu pai, de tomar café na minha casa, de almoçar, de pegar a Laura e brincar e fazer coisas que eu nunca imaginei o meu pai fazendo. E 15 dias atrás ele me chamou para conversar. Falou: filha, eu preciso conversar com você. Eu falei: tá, pai, pode vir aqui. E ele veio e nós conversamos. E o meu pai, com lágrima nos olhos, me pediu perdão. Ele falou: olha, eu não posso mudar o passado, mas eu estou muito desejoso de mudar o presente e construir um futuro diferente com você e com a sua família, minha filha. Deus é lindo, né? E nós choramos ali. E ele falou: me perdoa por ter sido um pai ausente. Me perdoe por ter sido um pai que não estava nos momentos que você precisou. E eu pude falar: pai, eu já te perdoei há muito tempo, mas obrigada, porque eu esperei muito por esse pedido de perdão. Eu esperei muito o Senhor reconhecer que falhou. E ali eu fiz uma oração com meu pai. Foi um momento muito lindo. Então, esse versículo: e convertereis o coração do filho, do pai ao filho e do filho ao pai. Isso é real, porque eu vivi e estou vivendo isso. Né? E o meu relacionamento com o Senhor mudou. E o meu relacionamento com Deus é diferente por isso. E eu louvo a Deus por esse privilégio, né? Por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Então, gente, é real. A palavra de Deus, o ensino que Deus traz para nós, é dessa conversão de corações. E aí, a partir desse momento, você vai experimentar algo novo com o Pai Celestial. Algo novo, uma forma nova de se relacionar com Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Porque nós vamos fazer algo aqui nessa noite. Eu quero dar a oportunidade para você que é pai, pedir perdão. Para você que é pai e percebeu quanto você falhou com seus filhos. Eu não quero que você vá até o seu filho agora, não. Para não constranger ninguém. Se você for pai, você vai vir e reconheceu, você vai vir aqui na frente. Nós vamos ter alguns irmãos aqui, né, para receber um abraço e para orar com você, para liberar sobre a sua vida esse novo tempo. E também, se você é filho, você percebeu que precisa pedir perdão ou liberar perdão para o seu pai, porque você transferiu a sua forma de relacionar com o seu, que você viveu com o seu pai, e você quer pedir perdão, saia do seu lugar. Você que é mãe, e você percebeu que você afastou os seus filhos também, não precisa vir aqui somente como filha, mas você carregou algo no seu coração, você liberou uma palavra sobre os seus filhos, e você percebeu que algo aconteceu na vida deles, e eles se afastaram do Senhor. Você pode sair do seu lugar. O Senhor vai trazer para você, filho, roupas novas, trazendo pureza para você. O Senhor vai trazer para você um anel, selando um novo tempo sobre o seu coração. O Senhor vai trazer sobre você sandálias novas para um novo caminho, uma nova forma de caminhar, uma nova forma de responder. O Senhor vai matar um bezerro e fazer uma festa, celebrando e dando alimento e provisão para o seu coração, trazendo alegria e restauração para você. O Senhor vai ensinar para você: olha, meu filho, tudo que eu tenho é seu, mas o principal é a minha presença. Venha desfrutar da minha presença. Toda a igreja, feche seus olhos aí.
Ouça essa canção. E à medida que você estiver ouvindo, você quiser ouvir e sair do seu lugar, pedir perdão ou liberar perdão, saia, nós queremos abençoar você. O Senhor tem um chamado para você nessa noite, para mudar a sua forma de caminhar. O Senhor quer restaurar o seu coração. Vamos ligar na terra hoje o perdão. Vamos ligar na terra hoje a restauração. Vamos ligar na terra hoje um novo tempo. E vai ser ligado nos céus. Vai ser ligado nos céus. Você vai viver algo poderoso e sobrenatural com o seu Pai celestial e com o seu Pai aqui na terra. Algo novo, algo novo. Vamos desligar aqui hoje o ódio. Vamos desligar aqui hoje a amargura. Vamos desligar aqui hoje a indiferença. Em nome de Jesus. Vai ser ligado nos céus e na terra o amor sobre o seu coração. O amor que cobre multidão de pecados. O amor que te envolve e traz o vínculo da perfeição. A amargura será arrancada, novo tempo será lançado sobre você. Alegria, 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 alegria. Teu anel preparado, teu novilho guardado. Tuas sandálias eu já preparei, tuas vestes. Toda a igreja em oração. Ore pelos nossos irmãos aqui agora. Libere esse novo tempo. Se você quer sair do seu lugar e receber esse abraço, vem aqui. Vem aqui e receba esse abraço de Pai. Um Pai que te ama, um Pai que te guarda, um Pai que te protege. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vivo está. Um Pai que não se envergonha eu vou dizer pra todo por causa da sua rebeldia, mas que te ama. Vivo está. Pai, pequei contra ti. Pai, não sou digno de estar perto de ti. Oh Pai, eu pequei contra ti. O Senhor está restaurando relacionamentos nessa Pai, noite. não sou digno. Creia nisso, gente. De estar Creia perto nisso, meu irmão. de ti. Saia do seu lugar, vem aqui receber um abraço. Deixa o Senhor mudar a sua história. Tua cama Deixa o Senhor mudar a sua está forma de se pronta. relacionar com Deus. Teu anel Você é preparado. filho, você é filha. Ele não se esqueceu de você. Ele não tem vergonha de você. Ele fala: meu filho, Tua cama minha está filha, pronta. venha curtir minha presença. Venha ouvir os meus Teu conselhos. novilho Venha receber o meu abraço. Tuas sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo: olha, olha, meu filho vivo está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo: olha, é o meu filho, 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 o meu filho está vivo, o meu filho, o meu filho, o meu filho está vivo. Aleluia. Eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vive. Em nome de Jesus. Talvez você não conseguiu chegar aqui, mas existem pais que vão até você. O pai, ele vai até você e te abraça. Ele vai até você e fala: filho,
seu lugar está guardado. Se você quer receber um abraço nessa noite, você está aí no meio, levante um braço, levante a sua mão. Faça um sinal para nós. Esse pai, essa pessoa que está representando um pai, ele vai até você. Talvez você não teve forças para vir até aqui. Talvez você não conseguiu, que você está envergonhado. Apenas levante a sua mão. Esse pai vai até você. Essa pessoa vai representar Deus na sua vida. Essa pessoa vai representar Deus e vai até você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Deus abraçar você aí. Essa pessoa é Deus. Representa Deus. Representa esse pai que não esqueceu de você. Que não se envergonha do que você fez, das suas escolhas. Mas Ele te ama e te abraça. Pode colocar novamente a canção. Deixa ela rodando aí para nós. Feche seus olhos aí onde você está. Ore para que Deus restaure relacionamentos nesse lugar. Um novo tempo está sendo liberado sobre pessoas aqui nesse lugar. Você que nunca sentiu a presença de Deus, já participou aqui tantas vezes, tantos cultos, e você nunca sentiu o amor do Pai, e você quer hoje ter essa percepção, levante a sua mão aí no seu lugar. Uma pessoa vai chegar até você, vai abraçar e destravar algo nessa noite. Destravar algo nessa noite. Virar essa chave de relacionamento de paz. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tentei escrever minha história, mas hoje estou aqui. Tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Hoje estou aqui. Tenho saudades do meu pai. Você que Será está com que saudade ele do ainda seu pai? Há quanto se tempo você não ouve lembra a voz de dele? mim? Há quanto tempo você não ouve a voz do pai? Filho, se você pudesse Há quanto tempo ouvir. você não recebe um abraço do pai? Filho, se Você precisa você liberar perdão para ele, você precisa pudesse. pedir perdão para ele pelas suas palavras, pelas suas Todo ações. dia eu me debruço Essa é a na noite onde você vai ter a janela, sua vida restaurada. na esperança Onde as coisas vão de começar a te ver mudar. voltar pra mim. Qual é a referência de pai que você carrega e você transfere para Deus? Todo dia eu me debruço na janela, Faz algo novo nessa noite. Faz algo novo na nessa noite. esperança de te ver Muda a história dos seus filhos, das suas filhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa hora. Liberamos, ó Deus, essa restauração de relacionamentos entre pais aqui na terra, entre filhos e os pais, entre os pais e os filhos. Nós liberamos essa conversão, essa mudança. Declaramos, ó Deus, relacionamentos restaurados. O perdão seja ligado aqui na terra e será ligado nos céus. Nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos uma nova atmosfera dentro das nossas casas. Em nome de Jesus. Declaramos que o diabo perdeu o território. Declaramos, ó Deus, uma atmosfera dos céus dentro das nossas casas. O amor do Pai inundando os corações, transformando relacionamentos, mudando as nossas vidas, em nome de Jesus. E eu declaro, ó Deus, os teus filhos com a capacidade de ouvir o Senhor, de ouvir o Pai, de falar contigo, de ter prazer na tua presença, de se assentar e ouvir o Senhor, os teus conselhos, de receber o teu abraço, de receber o teu carinho, a tua proteção, o teu sustento, de começarem novamente a confiar em ti, em nome de Jesus, um relacionamento com o Pai Celestial completamente restaurado. Nós abençoamos os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus aí no seu lugar. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Pai, pequei contra
ti. Som. Graças a Deus. Que atmosfera de reconciliação. Amém? Você recebeu algo no seu coração nessa noite? Deus é maravilhoso. Mas o Senhor deseja nos dar ainda um pouco mais. Nós não sabemos porquê, mas o Senhor sabe. Durante o culto, uma irmã assistindo pelo YouTube pediu que a gente compartilhasse aqui um breve testemunho. E eu quero compartilhar essa imagem dos rins dela, né? Tá assim em pé, deitado, mas é a quantidade de pedra que havia nos 2 rins dela, né? E ela foi fazer cirurgia e parece que seriam necessários 7 cirurgias para conseguir tirar todas essas pedras e 7 cirurgias por pelo menos 1 ano para que fosse tudo removido do rim. Mas um médico disse que ela iria receber um milagre. E quando foi fazer a cirurgia, o outro cirurgião que estava junto na mesa disse: olha, essa mulher, o caso dela já é para hemodiálise. Vamos encerrar essa cirurgia e vamos encaminhar ela para hemodiálise. E o médico disse: não, vamos abrir, vamos fazer essa remoção, porque eu estou sentindo que Deus ama muito essa mulher e Ele deseja fazer um milagre na vida dela. E aqui estão os rins dela completamente restaurados. Ela colocou também... Mostra aquela do potinho. Aquela do potinho. O tanto de pedras que foram retiradas dos rins dela. E ela está curada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que está passando por algum problema renal e que precisa receber uma cura? Tem alguém aqui no nosso meio nessa noite que está passando por um problema renal e precisa receber uma cura nessa área? Não? Então, eu gostaria que a gente orasse pela mãe da Polly. Vem aqui, Polly, representar a sua mãe. Nós oramos essa semana pela mãe da Polly, pedindo ao Senhor para fazer um milagre. E nós cremos que o Senhor tem um milagre para oferecer. Porque o Senhor, não sei porquê, trouxe essa palavra para nós essa noite e nós cremos na unção de cura nesse lugar. Então, nós queremos orar. Estenda suas mãos para cá. Nós queremos orar representando aqui, a Poliana está representando a mãe dela. Nós, como igreja do Senhor, declaramos: seja curada em toda a sua função renal. Em nome de Jesus, declaramos cura para o diabetes. Nós declaramos cura sobre o teu corpo físico, sobre as suas emoções. E nós dizemos que a cura do Senhor chegou nesta casa. Aprove ao Senhor que fosse hoje, por meio desse testemunho. E nós, como igreja do Senhor, dizemos amém. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Ney, quer fazer aqui uma oração? Então, vamos orar encerrando esse culto, debaixo dessa atmosfera maravilhosa. Não deixe o inimigo roubar